Trouxe para você um checklist da sessão matadora. O que é um checklist da sessão matadora? A sessão matadora, quem é coach criacional, quem é aluno do Profissão Coach ao vivo, tem ela gravada, ou teve pelo tempo que você teve acesso ao programa gravado. Não vou agora ensinar a sessão matadora inteira, lá são, 4, 5 vídeos de meia hora para ensinar ela de cabo a rabo, mas eu quero dizer elementos que não podem faltar. A sessão matadora, ela precisa necessariamente ter, eu vou melhorar, tá? Quando eu falo precisa necessariamente ter, eu vou dizer de um outro jeito. Sessão matadora, eu aprendi que com esses elementos, o teu nível de fechamento vai nas alturas, vai na lua. Tá? É isso que eu aprendi. Primeira coisa, habilidade básica de um coach. Quais são as habilidades básicas de um coach? Empatia, escuta ativa, presença, se importar. Tem que ter, amigo. Porra, Jana, mas é ridículo você estar falando isso, não é não. Tem muito coach que não se importa, tem muito coach que não tem empatia, tem muito coach que não tem escuta ativa, tem muito coach que começa a sessão querendo fechar. Amigo, se você abrir a sua sessão matadora querendo fechar o processo de coaching, já perdeu, porque você perde a oportunidade de ter escuta ativa. Você precisa ter escuta ativa. O fechamento é um desdobramento natural da tua técnica. Uma vez eu estava na Globo, estava na Rádio Globo, dando uma entrevista depois que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. E a Vanessa Risch, a repórter, me perguntou assim: Jerônimo, o que um jogador de futebol deve pensar entre pegar a bola e bater o pênalti? Eu falei: nada. Ele deve ter treinado antes e ter ido lá fazer aquilo que ele treinou a vida inteira. Quanto mais ele pensa, mais chance ele tem de dispersar. Então é a mesma coisa que eu falo para você aqui. O que eu tenho que ficar pensando durante uma sessão matadora? Nada. Você tem que ter presença plena, escuta ativa, dar atenção ao teu cliente, se importar com ele e só usar a técnica que você já está treinando. A técnica já está feita, o treinamento você já fez. Você só tem que aplicar aquilo que você vem treinando. Se você ficar na hora pensando, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer aquilo, você perdeu a escuta ativa e a presença plena. Você deixou de ser coach, deixou de se importar. Virou outra coisa que não é coach ali na hora. Beleza? Então a primeira é habilidade básica que todo coach tem que ter. Segunda coisa, cuidados adequados para a realização da sessão. Local, tecnologia. Vai fazer uma sessão de coach com um cara, sua conexão uma merda, online. Conexão uma merda, sua câmera horrorosa. O que está atrás de você é feio. Já vi gente fazer sessão de coach no quarto, com o armário aberto, com a camisa pendurada da noite anterior, com a toalha pendurada, e o cara não vê, só que o cara lá está vendo. Então o cara não tem um cuidado mínimo de olhar o que tem atrás dele, o cuidado de fazer, onde vai fazer a sessão matadora? Vou fazer num lugar qualquer, porque eu não sei se ele vai fechar. Amigo, cabeça de homem de negócio, você tem um negócio, você não tem um lugar para fazer, aluga um cowork de R$50. Geralmente, se eu perder, tudo bem, se você fizer 10 sessões, 50 cada uma, 500, e fechar um de 2.500, pagou. Entende a lógica? Só que aí o cara fica, não vou gastar 50 não. Aí faz num lugar sei lá onde, num lugar público, cheio de gente, o cara nunca se viu, não consegue gerar empatia com o cara, não consegue gerar conexão, depois não sabe por que fecha. Se não tem onde fazer uma sessão de coach no lugar adequado, faz online. Para fazer online, uma vez eu entrevistei um aluno do PC cheio de resultado. Sabe onde era o coachitório dele online? Na garagem de casa. Ele pegou a garagem e fez um cantinho. Cara, o cara vai ver isso aqui atrás de você, ó. Sentou, pintou isso aqui da parede, botou uma prateleirinha da Tok Stock com 4 livros, botou aqui um quadrinho, Bora Viver, Sucesso Exige Mais, outro aqui não sei o que, coach muda o mundo, todo mundo merece um coach. Sentou, ligou a câmera, fez a sessão. Você pode estar fazendo sentado no vaso sanitário. Se der vontade, já não precisa nem levantar para sair da sessão. Mas o cara está vendo aquilo ali. Entendeu a parada? Mas o cara não tem um trabalho de 5 minutos ou de 2 dias para ele próprio, não tem dinheiro para pagar, João. Pinta você, porra. Mas eu não tenho dinheiro para comprar prateleira, improvisa. Entende? É um negócio. Pensa como ROI. Quantos clientes você precisa fechar para que isso vale a pena? Pensa como ROI. Não pensa como só custo, pensa como ROI. Terceiro,
seguir o passo a passo do método, né? É muito importante que você siga o método. Jerônimo, eu nunca na vida vou poder fazer uma sessão diferente da tua? Claro que vai. Sabe como é que eu faço quando eu uso um método de uma pessoa? Eu uso igualzinho ela fala. Quando funcionou, aí eu começo a fazer os meus testes, para eu ter certeza que o método dela funciona ou não. Aí eu começo a mudar as minhas coisas. Então o primeiro passo é seguir o método. Eu lembro uma vez que eu encontrei uma menina nos Estados Unidos, acho que foi Ohio, nos Estados Unidos. Ela virou para mim e falou assim: Jerônimo, eu adoro você, sou sua fã, bate foto comigo, bati foto com ela, tal, pam, pum. E aí no final virou assim: só tem uma coisa, eu sou sua aluna do Profissão Coach, só que eu nunca tive um cliente por conta do teu método. Falei, pô, sério, cara? Eu já vi tantas pessoas, são milhares de coaches. Pausa para foto, pausa dramática para a foto. Já vi tantos clientes na minha vida, tantos alunos vivendo de coach, nunca. Falei, nunca. Falei, fala mais, eu me interesso pelas pessoas. Falei, você botou em prática? Demais. Falei, entendi. Ela falou, só fiz uma pequena mudança. Qual mudança que eu fiz? Não, então tira dali. Se for levantar todo mundo, já era, acabou. Não, vai pra lá, mulher, vai pra lá. Eu vou pra cá. Tira de onde você estiver, faz um selfie ali, senão eu não consigo vir até você. E aí, o que aconteceu? Ela chegou ali e falou assim pra mim, eu nunca mudei, eu fiz várias sessões. Dá aquele selfiezinho sentadinho assim que fica legal também. Eu fiz várias sessões, mas nunca fechei cliente nenhum. Falei, você segue meu método? Com certeza, Jerônimo. Falei, porra, eu fiquei curioso com aquilo. Estava em Ohio, fui caminhando com ela. Ela falou, só fiz uma pequena mudança. Qual mudança que eu fiz? Uma pequena mudança. Eu fiz a mudança de que, ao invés de eu fazer aquela sessão que você ensina na primeira, eu trouxe a sessão de valores para primeiro. Aí eu falei, só isso? Falou, só. Você só tirou exatamente a mais importante do método, que é fazer a sessão matadora. Foi só isso que eu fiz. Falei, porra. Entende a lógica? Então você precisa seguir um método. E para seguir um método, o que eu fiz? Eu trouxe para você, para te ajudar, alguns elementos que precisa ter dentro da sessão matadora. Então, a primeira coisa que você tem que ter dentro da sessão matadora, a pessoa tem que compreender como que a vida dela está uma merda hoje. Ela precisa sentir a dor que ela sente naquele momento. Ela precisa sentir a dor que ela sente naquele momento. Então ela tem que trazer a dor. O que você veio fazer aqui? Por que você veio até aqui? E ela vai dizer, porque eu não aguento mais, procrastinar. Você está dizendo, eu não aguento mais procrastinar. Eu não aguento mais ter essa dor de não conseguir o que eu quero para a minha vida. Eu não aguento mais não viver de coaching. Não aguento mais. Então ela traz a dor. Então você precisa trazer a dor dela. Você precisa perguntar para ela onde ela quer chegar, porque ela precisa ver o sonho de onde ela quer chegar. Então ela precisa ter numa sessão a dor do que ela tem hoje e a felicidade do sonho. Só dela começar a dizer o sonho dela já gera neurotransmissor de bem-estar. Eu preciso disso. Eu preciso buscar nela. Essa foi uma técnica que eu trouxe para uma sessão matadora. Eu nunca tinha visto nenhum coach fazer. Pode ser que faça, sem demérito a quem faça, mas eu experimentei isso numa sessão. Quando ela me disse que ela queria para a vida dela, eu perguntei, e qual é a fotografia literal que vai demonstrar que você alcançou isso para a tua vida? Eu pergunto assim, hoje em dia eu faço assim, eu falo, cara, se você fosse fazer um selfie, se você fosse fazer um selfie, o que teria nesse selfie que mostraria que você chegou lá? A Aline ontem fez um selfie no palco com 2.000 pessoas assistindo ela. Talvez esse selfie tenha sido a fotografia que ela descreveu em algum momento da vida dela, que seria a fotografia que ela tiraria quando alcançasse o que ela queria. Isso dá para a pessoa muita concretude. Eu lembro um cliente uma vez que ele queria melhorar a produtividade dele. E o que aconteceu? O casamento dele estava indo por água abaixo. E eu falei para ele assim, cara, qual é a fotografia que vai demonstrar que você aprendeu a produzir e teu casamento foi salvo? Ele falou, cara, qual selfie vai ser? Ele falou assim, cara, eu vou estar 4 horas da tarde, embaixo da Torre Eiffel, num dia útil, com a minha mulher, fazendo um piquenique. Por que dia útil? Porque representa que ele estava em dia de trabalho, mas estava em Paris. Paris voltando aqui, meu Deus.
Paris, 4 horas da tarde, fazendo um piquenique embaixo da Torre Eiffel, sem o celular dele. Eu só pensei assim, como é que ele vai bater o selfie, então? Mas beleza, eu não falei na hora, deixa o sonho é dele, a foto é dele, pede emprestado, usa uma máquina Polaroid, né, qualquer coisa assim. E só naquele momento, o que eu fiz naquele momento? O que eu fiz naquele momento? Eu virei para ele e falei assim, entendi, cara, entendi o que você quer. E aí, naquele momento, a fotografia dele foi tão surreal para ele, que ele encheu os olhos de água. E aí foi até legal, mas essa história eu conto depois. Mas eu estou mostrando que ele não tinha nada a ver com Torre Eiffel. A fotografia dele é que ele queria o quê? Ele queria ter produtividade. Ele me procurou para fazer coaching de produtividade. Entende isso? E aí ele me procurou para fazer coaching de produtividade e a fotografia da Torre Eiffel. Então quando você traz a fotografia dele para o dia perfeito dele, cara, os olhos brilham e tudo. Então tem que ter na tua sessão matadora. Outra coisa que tem que ter na tua sessão matadora, a importância daquilo para ele. A segunda camada dele, o que é a segunda camada? A gente acha que a gente quer o que a gente quer pela primeira camada, mas não é. A gente quer aquilo pela segunda camada. O que eu aprendi na prática? Minha cliente me procura para emagrecer, mas ela não quer emagrecer. Claro que quer, Jerônimo. Não. Ela quer o que o emagrecimento vai gerar para ela. O benefício que eu chamo de segunda camada. Então, por exemplo, uma cliente minha não queria emagrecer, mas por que você quer emagrecer? Não, porque eu quero ver o peso na balança abaixo de 80, e mais o que mais, e ninguém desiste de um brigadeiro para ver o peso na balança abaixo de 80. Aí ela virou e falou assim, eu quero que meu marido volte a me desejar. Para o marido voltar a desejar, ela deixa de comer um brigadeiro. Percebe o que é a segunda camada? Isso é a segunda camada. Quando você entende o que realmente ela quer, então precisa ter na sua primeira sessão, na sessão matadora, a segunda camada. Porque ela precisa se conectar com o que realmente ela quer. Nem ela sabe às vezes. Nem ela sabe o que ela quer. Ela se conecta com aquilo. Tomara que você esteja mudando o INSS, Matilde. Eu lembro de você. Você sabe que eu lembro de você. Ou confundi? Tá bom, tomara. Eu sei de você, eu conheço teu sonho. Movimento conectado contigo. Deixa eu te explicar o que é isso. Movimento conectado contigo. Vai acabar a sessão. E aí o que vai acontecer com a sessão? Coaching, um dos princípios do coaching é movimento. Eu tenho que colocar o meu cliente em movimento. Isso é coaching. Se você não bota o cliente em movimento, não é coaching. Coloca teu cliente em movimento, que é coaching. No final da sessão, eu tenho que colocar ele em movimento. Cara, eu gosto de usar o hábito angular. Meus alunos gostam de usar o hábito angular para botar ele em movimento. Um hábito pequeno, que não muda a vida dele, mas coloca ele em movimento e tem chance de deflagrar outros hábitos que mudam a vida dele. Por exemplo, eu vou ler 15 minutos por dia, quando eu acordar. Primeira coisa do meu dia vai ser ler 15 minutos. Cara, ninguém passa em concurso lendo 15 minutos na hora que acorda, ninguém emagrece lendo 15 minutos na hora que acorda, mas ele cria um hábito angular. O hábito de começar o dia lendo um livro ao invés de pegar o celular e ficar vendo merda. Então eu estabeleço aquilo com ele, só que eu conecto comigo. Como que mesmo que eu não fiz a proposta ainda, como que eu vou saber que você está lendo 15 minutos? Aí ele dá aquela cara, né? Fala, não precisa me provar, eu só quero que você me fale, eu sou um coach curioso, eu quero saber se você está conseguindo. Então eu vou te mandar uma foto. Eu falo, show, do livro que eu estou lendo, toda vez que eu acabar eu mando a foto da página que eu estou, curti. O que eu acabei de me fazer com ele? Além de ajudar ele, porque é uma técnica de coaching, eu me conectei com ele. É meio como, se eu cancelar o meu personal trainer agora, eu vou ter que malhar sozinho. E é bom chegar lá e ter um personal que me ajuda, não tem que pensar na minha série, cada dia uma série diferente, não tem chatice, eu gosto. Outro ponto que tem que ter numa sessão matadora, esse é fundamental. A Renata Pedro deve ter falado com vocês sobre isso, eu digo deve porque nem sempre eu consigo ouvir tudo lá de trás, e eu não lembro dela ter falado isso. Ela falou de fazer seeding durante a sessão?
Falou? Beleza. O que é fazer seeding? É evitar o que tiro foi esse. Vou melhorar. É a salvação do que tiro foi esse. Ó, aí o cara vai dar de presente uma sessão pro cara. Aí o cara vai, ganhei um presente. Aí ele passa a sessão inteira fazendo a sessão com você. Chega no final, você fala, então, vamos seguir no processo? Ele, que processo? Do que você está falando? Que tiro foi esse? Pá. Quando eu faço seeding, eu vou te ensinar como eu faço. Não sei se foi como a Rê te ensinou, se foi, repete, reforça. Se não foi, aprende de um jeito diferente. Eu lá no começo da sessão, eu já digo para o meu cliente assim, falo, cara, digo ou dizia, né? Eu gosto muito da ideia da academia. Eu não preciso levantar hoje o supino que o cara que o marombeiro levanta do meu lado hoje. Eu preciso levantar hoje o peso que o marombeiro levantava quando ele começou na academia. Entende? Então, eu hoje já levanto mais do que eu levantava quando cheguei. Quando eu cheguei, eu não fazia nem supino, fazia na máquina, não fazia na barra. Depois eu comecei a fazer na barra sem peso, eu me sentia levantava só a barrinha sem nada. Falei, porra, bota um negocinho aí, cara, só para eu não passar uma vergonha. Falei, não, é para aprender um movimento. Hoje já faço, com as anilhas do lado, já, né? Mas o cara que chegar hoje, ele não tem que se medir por mim. Ele tem que se medir por mim quando eu cheguei na academia, que nem supino eu fazia na máquina. Então, o que eu estou te dizendo é, eu estou te ensinando aquilo que eu fiz, os meus alunos fazem para viver de coaching hoje, e o que eu fiz há 3, 4 anos atrás, não faço mais hoje, tá? Com integridade máxima. Então, como é que seria o seeding no começo da sessão? Cara, é o seguinte, eu te dei essa sessão de presente, e ela é uma sessão de presente mesmo, tem custo nenhum para você. Essa sessão, ela faz parte de um processo de coaching. Mas eu não vou ficar perguntando para você a sessão inteira assim, caso a gente continue, se a gente continuar, se por um acaso a gente continuar, caso a gente continue, porque isso vai ser um saco. Eu vou assumir que a gente vai fazer o processo de coaching, e vou falar como se fosse. Se por um acaso você fizer ou não, está tudo bem, mas eu vou falar como se fosse. Já deixei o cara totalmente aware que existe um processo de coaching, que quando eu fizer a oferta para ele lá no final, ele não vai ser que tiro foi esse. E eu passo a sessão inteira falando, aí na semana que vem, quando a gente fizer o nosso perfil comportamental, aí e lido, haja como se já fosse, eu ajo como se já fechou a sessão, amigo. Porque semana que vem, quando a gente fizer o perfil comportamental, aí eu vou te dar uma devolutiva para você entender se você é comunicador, executor, analista ou planejador. Isso vai te ajudar para a gente entender, e Taylor, e Zaga, o que você vai fazer de hoje para a semana que vem? Eu vou ler 15 minutos todo dia, que massa, como é que eu vou saber disso? Não, eu vou te mandar uma foto. Os dois, você vai perceber, a sessão vira como se já fosse parte de um processo. Agora, se você fica o tempo todo assim, caso você continue, se você continuar, se por um acaso a gente fizer outra, não, amigo, alinha isso no começo da sessão. O nome disso é seeding. Seeding significa semear, né? Você semeia no início da sessão e vai regando a sessão inteira para colher no final. Esses são os elementos de uma sessão. E para terminar, ter uma técnica adequada de fechamento. Você aprendeu uma aqui, as 3 perguntas. Primeira pessoa que eu vi fazer essas 3 perguntas foi a Dani. A Rê aprendeu com a Dani, a Rê ensinou para você. Outros alunos usam outras técnicas de fechamento. E não importa, é só uma técnica de fechamento. Pode ter outras? Pode. Jerônimo, eu não sei nenhuma, usa essa. Renata fecha todos os processos dela com essa. Então usa essa. Tudo bem até aqui? Quem está comigo aí? Beleza.